Olá, bem-vindo ao Alô Senado, espaço interativo da TV Senado, feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, dialogar com os parlamentares em cadeia nacional. As máquinas agrícolas precisam ser emplacadas? A CPI da pedofilia poderia ser reinstaurada no Senado? Por que o Brasil não adota um regime tributário com imposto único? As companhias aéreas poderiam ser obrigadas, por lei, a oferecer passagens gratuitas para pessoas com deficiência? E mais, hoje tem passeata eletrônica com o senador Telmário Mota. O Alô Senado está no ar. Em 2014, o Conselho Nacional de Trânsito decidiu que máquinas agrícolas devem ser emplacadas. Tratores, colheitadeiras e outras máquinas do gênero devem estar emplacadas até 1º de janeiro de 2017. Muita gente não concorda com essa nova regra. É o caso do Inaldo da Silva, que fez contato com o Alô Senado pelo Facebook. Na opinião do Inaldo, máquinas agrícolas não são veículos de transporte. São equipamentos que ajudam o Brasil a se desenvolver. E os agricultores não merecem ser onerados com mais impostos. Quem responde à mensagem do Inaldo é a senadora Ana Amélia. Olha, Inaldo, você pensa como todos os senadores que são da Comissão de Agricultura. Nós fizemos um amplo debate desse tema numa audiência pública, numa sexta-feira, no dia 10 de março, na Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Participação do Brasil inteiro, contrário, como você e eu, ao emplacamento de máquinas agrícolas, porque a discussão era exatamente essa. Será para ampliar a segurança ou apenas para aumentar a arrecadação de tributos e aí um ônus para o agricultor? O governo já decidiu, com uma negociação que fez, porque não queria que derrubasse um veto, nós íamos derrubar o veto da presidente Dilma, a uma medida provisória que acabava com o emplacamento. Então o governo se comprometeu a de voltar esse tema numa medida provisória, eliminando totalmente um custo para o agricultor. Talvez possa a máquina ter um registro de nascimento, porque hoje as máquinas têm valores muito diferenciados, desde, sei lá, R$5.000 a R$5 milhões. Então, como é que você, se alguém rouba essa máquina, como é que você vai fazer a reclamação dessa máquina? Ou com a máquina pode haver um tipo de um acidente, com a máquina não necessariamente numa estrada, mas um acidente. Então, como é que você vai ter o argumento para ir para um processo judicial para recuperar a máquina que foi roubada ou que teve algum tipo de envolvimento em algum tipo de problema? Então, tudo isso o governo certamente vai fazer, mas jamais vamos aceitar a penalização e o encargo financeiro para os agricultores com tal emplacamento de máquinas agrícolas. Eu queria fazer um questionamento ao senador Magno Malta, de quem eu sou admirador, por achá-lo muito combativo na questão da pedofilia no Brasil, que é um problema grave que nós temos, principalmente na faixa etária muito juvenil ainda, né? E ele sempre esteve à frente dessa bandeira. Se há possibilidade, devido ao número crescente de casos estarem latentes no nosso país, dessa CPI retornar, né, aqui no Senado Federal, que é uma casa onde o povo brasileiro deposita suas esperanças na manutenção da democracia e na ordem do país. A chance de voltar, sim, no Congresso Nacional, a chance, sim, até porque é uma investigação que ela ajuda muito ao Ministério Público, ajuda muito o Judiciário, até porque a CPI tem poder de polícia, poder de justiça. Nós avançamos muito na legislação de combate, né, de penalização do pedófilo, e o mais importante é que a sociedade ficou pautada. Hoje todo mundo fala, hoje todo mundo denuncia, é pedófilo preso todo dia, você está vendo na televisão, você está vendo nas redes sociais, porque a nação ficou pautada a partir de 2006 da CPI da pedofilia, mas tem toda a chance, sim. Eu penso que os maus tratos infantis no Brasil prolifera tanto, independente do viés do abuso sexual com uma criança, que isso é terrível, mas os maltratos infantis, que caberia, na verdade, uma investigação sobre os maltratos infantis no Brasil. Vamos avaliar isso aí, tá bem, Paulo?
Com as eleições de 2014, 1/3 da bancada do Senado se renovou. Entre os parlamentares recém-chegados está o senador Telmário Mota, do estado de Roraima. Ele contou ao Passeata Eletrônica quais são os seus meios de comunicação preferidos para ficar em contato com a população. Todos os meios modernos que a evolução humana já inventou e já conquistou, nós temos usado porque é a forma melhor de se comunicar com o cidadão. Principalmente um parlamentar que tem uma atividade intensa e que precisa estar comunicado com as suas bases. É fundamental para nós. As redes sociais, a internet, esses instrumentos mais velozes e que têm acesso direto ao cidadão individualmente, é fundamental para se consolide um mandato popular, um mandato ligado à luta do povo, às lutas sociais, à luta política. Então, a internet, as redes sociais são um instrumento fundamentais e estratégico para você ter ligação direta com um indivíduo participante da política e das lutas sociais. Minha pergunta é básica, em cima dos impostos que a gente paga cada vez mais imposto no Brasil, e eu gostaria de saber por que a gente não coloca o imposto único, que eu acho que seria uma forma de cobrança justa, né, em cima de toda a movimentação que acontece nos bancos. Seu Lelo, essa matéria já esteve presente aqui no Congresso Nacional por várias vezes e ela tem sido rejeitada sistematicamente, porque quando você tem um único fato gerador do imposto, que no caso seria a movimentação dos recursos dos bancos, e esse setor vem à falência, quebra o sistema de arrecadação. Por exemplo, os Estados Unidos teve uma grave crise no seu sistema financeiro em 2008. Se ali a base de cálculo fosse um sistema financeiro único, teria quebrado as finanças daquele país. Um sistema tributário, para ser justo, seu Lelo, ele precisa ter 3 grandes premissas. A primeira delas é a progressividade. Ou seja, quanto maior a sua renda, maior a sua contribuição. O problema do Brasil é porque o ICMS, que é o imposto estadual, ele é exatamente o contrário. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. E essa é uma das injustiças do sistema tributário brasileiro. O segundo sistema é ter um baixo custo de arrecadação. Ou seja, na sua arrecadação você gaste pouco. E o terceiro pré-requisito é que ele tem uma baixa sonegação. E é por isso que nós aprovamos o Simples Nacional para as micro e pequenas empresas, que hoje já temos 8 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas formais no Brasil, nesse sistema, caracterizando o Brasil como o país de maior empreendedorismo do século XXI. Por lei, pessoas com deficiência que comprovem baixa renda têm direito a viajar de graça em ônibus, trens ou barcos que façam trajetos interestaduais. Pensando nessa lei, o Elion da Silva Santos, de São Paulo, capital, mandou a seguinte pergunta para o Alô Senado: por que as empresas aéreas também não oferecem passagens gratuitas para pessoas com deficiência? Elion, a gente levou a sua mensagem ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim. Eu sou autor do Estatuto do Idoso, que assegurou o direito ao transporte gratuito, 2 passagens, e for mais que 2, paga só 50%. Nós estamos trabalhando com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está quase pronto, já aprovamos na Câmara e no Senado, agora vamos outra votação, que seria a última versão aqui no Senado, que caminha também para garantir plenamente esse direito, inclusive o auxílio de um salário mínimo, como eu já garanti no Estatuto do Idoso, para as pessoas com deficiência, e o STJ já decidiu nesse sentido. Quanto à passagem aérea, não é ainda garantido, nem para o idoso nem para o deficiente. Que tem que ter um corte aí, nós temos que dar para aqueles que mais precisam. Mas eu estou trabalhando com essa ideia, mas garantir a liberdade de assegurar o transporte gratuito, tanto em terra, como em mar, como no ar, mas para aqueles que mais precisam. Quem pode pagar, tem que pagar. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado, mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem pra gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal.
Se preferir o telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!